Bolsonaro está reclamando da cela da PF, a cela é muito pequena, ele não tem direito de visita, um monte de problemas, parece que é barulhenta a cela, ele fica isolado lá, praticamente uma solitária. E aí ele pediu a prisão domiciliar e também pediu que para internação hospitalar porque ele precisa fazer uma cirurgia. O Alexandre de Moraes, por sua vez, está querendo mandar ele para Papudinha. Vamos entender esse caso aqui, porque acho um absurdo isso. O Bolsonaro é um senhor de idade, o mínimo que se esperava é que ele ficasse em prisão domiciliar. Esse tipo de coisa realmente é uma maldade enorme com ele. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, né? A defesa de Bolsonaro pediu autorização para uma cirurgia e prisão domiciliar humanitária. Já está mais do que na hora de aceitar esse tipo de coisa. Já conseguiram botar ele na PF, coisa e tal. Só que o Xandão não quer não, o Xandão tá falando na papudinha. Vamos entender como é que funciona isso daqui. Eu sou o Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essa notícia foi sugerida por Sou Gordo, Velho Pelancudo, Rádio Toca Fitas Bosch, Los Angeles 2 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, todo mundo sabe dos problemas de saúde do Bolsonaro, que inclusive ele os tem por conta da facada que ele foi vítima lá em 2018, ou seja, por conta de realmente de oposição política, e no entanto o Alexandre de Moraes faz questão de continuar mantendo ele preso e coisa e tal, né? Um absurdo completo esse tipo de coisa. A defesa do Bolsonaro pediu autorização para uma cirurgia. Um dos problemas que ele tem decorrente disso é uma crise de soluço que é muito grande, e daí isso seria em decorrente de uma hérnia, e, segundo os médicos, uma cirurgia para conter a hérnia poderia resolver a questão do soluço. Bom, eu não sou médico, eu não sei como é que funciona isso, né? Aqui, ó. Segundo os advogados, o ex-presidente apresenta grave condição de saúde e precisa de intervenções cirúrgicas, o que é verdade, já teve várias desde a facada, né? Os advogados pedem ainda que ele seja levado enquanto o estado de saúde de Bolsonaro seja concedida a prisão domiciliar humanitária, o que é o padrão nesses casos, né? Realmente um absurdo. Para a defesa, a manutenção do ex-presidente na superintendência da Polícia Federal apresenta um risco claro, imediato e concreto à vida de Bolsonaro. Ele cumpre pena desde o último dia 25 e por ser condenado. Eles repetem aqui a condenação só para dizer que ele está condenado, né? O quadro envolve, entre outras patologias, infecções pulmonares recorrentes, esofagia grave, gastrite, doença de refluxo gastroesofágico e risco aspirativo, hipertensão, não sei o que lá, não sei o que lá. O documento ainda citou o episódio que Bolsonaro, enquanto ainda estava na prisão domiciliar, tentou romper a tornozeleira eletrônica. Segundo a defesa, o ex-presidente não tentou retirar o equipamento, foi um ato isolado decorrente de quadro de confusão mental provocado por interação indevida de medicações prescritas, né? A gente já falou sobre isso também no passado, né? Bom, depois que pediram a cirurgia, o Moraes determinou uma perícia. Ele não confia na defesa do Bolsonaro, ele quer que a Polícia Federal faça uma perícia no Bolsonaro para comprovar tal hérnia e necessidade de cirurgia. O pessoal da defesa pediu um ultrassom para comprovar isso, porque, né, seria necessário um ultrassom dessa história. Ou seja, o Alexandre de Moraes está querendo brigar, não quer tirar o Bolsonaro de lá, quer manter o Bolsonaro preso na Polícia Federal de qualquer jeito, né? Nos pedidos, os advogados afirmam que o exame poderia ser feito na própria Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o Bolsonaro está preso desde o dia 25 de novembro. O objetivo seria comprovar a existência de uma hérnia inguinal bilateral, condição que levou a equipe médica a recomendar uma nova cirurgia na terça-feira, né? Nessa quinta-feira, Moraes determinou que a Polícia Federal realize uma perícia médica para testar a real necessidade de cirurgia de Bolsonaro. Cara, que coisa mais absurda isso, bicho. O médico já deu a determinação, cara. Por que precisa desse tipo de coisa, né? E trata-se de procedimento não invasivo, rápido, que não exige sedação ou estrutura hospitalar, podendo ser plenamente realizado em loco, diz o pedido de ultrassom. Isso aqui parece para mim um absurdo, uma crueldade enorme do Alexandre de Moraes, que continua com o mesmo ciclo. Ele está chateado, por quê? Porque o Bolsonaro expôs o autoritarismo dele, está todo mundo enxergando o Alexandre de Moraes pelo que é um ditador frustrado, um ditador que não consegue fazer a coisa correta, não consegue se conter, e está todo mundo vendo ele como que ele realmente é um vilão nessa história, né? Enfim, aqui ó, Moraes manda a PF fazer perícia para comprovar que ele precisa de nova cirurgia. Vamos ver qual vai ser o resultado disso daqui, né?
Agora, o pessoal tem dado uma preocupação muito grande. Esse pedido reclama também muito da cela em que ele está na PF, porque parece que a cela, justamente por ficar perto da porta da Polícia Federal, ela tem uma série de restrições, é muito barulhenta, tem muito barulho ali, e ele fica praticamente isolado o dia inteiro. O Alexandre de Moraes tem restrito as visitas a 30 minutos só de visitas, ele não tem banho de sol, tem banho de sol muito limitado. Então é uma situação muito complicada isso daqui. Agora, o que o pessoal está falando, o STF está avaliando a transferência do Bolsonaro para a Papudinha. E olha só, pelas imagens que a gente vê, pode ser uma coisa positiva realmente, tá? A Papudinha parece ser melhor do que a Polícia Federal onde ele está hoje. Agora, o problema disso, vocês sabem, é a questão política, né? Vão usar isso contra Bolsonaro. Ah, não, que Bolsonaro foi preso na Papuda e não sei o que lá e coisa e tal. Mas a essa altura eu acho muito mais importante o Bolsonaro recuperar a saúde dele, ele está numa condição mais confortável. Então, se for essa a alternativa, eu acho absurdo, tá? Eu acho que o normal nesse caso, como aconteceria com qualquer pessoa nessa situação, seria a prisão domiciliar. Isso seria o correto do Alexandre de Moraes fazer. Mas, dado que existe essa vendetta absurda do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, isso é a origem da coisa toda, né? Aparentemente essa é uma alternativa, que o ex-presidente está preso na PF e aliados, inclusive, começaram a considerar que a mudança pode melhorar a rotina dele, tá? A mudança passou a ser defendida, inclusive, por aliados e familiares do presidente, devido ao cenário improvável de prisão domiciliar ainda este ano, né? A Papudinha, além de ser maior, com cerca de 60 metros quadrados, possui equipe médica própria, para caso de emergência, e também tem uma cozinha, tem um quintal, então ele pode ter mais banho de sol, ele tem contato com outras pessoas, porque o que acontece hoje na PF, ele não tem contato com ninguém. O espaço conta com cozinha, quintal, coisa e tal. A Polícia Federal, o Bolsonaro tem reclamado do barulho de um gerador e também da solidão. Segundo relatos feitos à CNN, o ministro Alexandre de Moraes considera a possibilidade, mas avalia que uma eventual transferência deve ocorrer apenas após a perícia médica do ex-presidente. Eu espero que a perícia médica aponte de fato a doença do Bolsonaro e que, ao contrário de Papudinha, ele vá para a prisão domiciliar, que seja feita uma coisa, o mínimo de justiça nessa história. Mas vamos ver, né? A defesa alega que Bolsonaro precisa fazer uma intervenção cirúrgica por causa da crise de soluço. Como os exames apresentados à corte são antigos, Moraes determinou uma nova avaliação médica do presidente, né? A Papudinha na verdade, é o 19º Batalhão de Polícia Federal, Polícia Militar, tá? Tá aqui, ó, 19º BPM, é o que eles chamam de Papudinha. É um prédio que fica próximo da Papuda, mas que abriga os policiais que tomam conta da Papuda.